Amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade de estar ministrando um pouco da palavra de Deus. O Senhor vem falar conosco por intermédio dessa palavra. É a primeira vez que eu estou pregando esse novo Instagram, né? Eu não dei conta de restaurar a senha do outro, mas amém, fiz esse aí, né? Perdi bastante contatos, seguidores, amigos que eu conheço há longa data, mas tá bom, Deus vai fazer o querer dele também nesse pequeno Instagram aqui, no qual eu vou transferir para o Facebook, para o meu canal no YouTube, Diácono Paulo César, tá bom? Quero ler com vocês hoje em Lamentações de Jeremias, capítulo, na verdade nem tem capítulo, né? É um capítulo 1, o versículo 13, está escrito assim a palavra de Deus. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enfermo todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entristecidas, subiram sobre o meu pescoço. E ele abateu a minha força, e entregou-me o Senhor na mão daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. Versículo 16. Ainda no 15. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Versículo 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus ela é tremenda, ela é incrível. Eu me maravilho em cada versículo que eu leio. Observe aqui as lamentações do profeta Jeremias. Olha o peso, a tristeza, a angústia que ele demonstra em cada versículo, a ponto de separar algumas páginas da própria Bíblia, inspirada por Deus, em dizer Lamentações de Jeremias, porque é muito triste de ouvir e de ler tudo que está escrito aqui. É interessante que quando a gente lê, aparentemente é como se Jeremias estivesse sendo aterrorizado pelos seus inimigos, massacrado, destruído, pisado como pisa-uvas no lagar. Mas no contexto da história de Israel, da história de Judá, não é isso que acontece. Não é com o profeta. A Bíblia menciona que toda vez que o povo de Israel brincava com aquele que não pode brincar, debochava de Deus, blasfemava contra Deus, esqueciam de Deus para adorar ídolos, deuses com D minúsculo, demônios, levantavam para si costumes proibidos, doutrinas pagãs. A Bíblia menciona claramente, meus amados, que Deus permitia, que Deus destruía alguns, matava alguns, que Deus permitia que os seus próprios inimigos fosse um canal para castigo do povo eleito, do povo adquirido, do povo que era chamado de nação santa. O Senhor queria o melhor, o Senhor quer o melhor para Israel, quer o melhor para o Brasil também, quer o melhor para a sua igreja também. Mas se tratando de desobediência, se tratando de imitar o mundo, se tratando de abandonar a verdadeira palavra de Deus,
se tratando de abandonar longe, colocar longe o Espírito Santo. Essas coisas nos faz padecer também. Nos faz passar por penumbras que era só para os inimigos passar. Amém? Porque muitas das vezes a igreja do Senhor tem passado por dificuldades. Porque muitas das vezes muitos morreram, por exemplo, no coronavírus. Eu não estou dizendo que quem morreu com esse vírus ele estava em pecado, não. Mas eu estou dizendo que se a igreja tivesse em um comum acordo, em oração, em busca, em santidade, Deus ia guardar toda a massa da igreja. Talvez poderia pegar esse vírus, mas não morrer com esse vírus. Porque precisamos estar mais próximos de Deus para que somente a vontade de Deus aconteça. E se a vontade de Deus realmente for para nós morrermos, amém. E se não for, Deus nos livra. Você lembra quando a Bíblia diz assim, olha, se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum? Se uma serpente for para te picar, também não fará dano? Você lembra quando a Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 28, que os inimigos vão atrás de você para perseguir, mas, se eu não me engano, por 7 caminhos, eles fugirão de você. Então, as promessas de Deus, como aconteceu com Moisés, e aqueles mais de 1 milhão do povo de Israel, a ponto das 10 pragas sempre pegar para o Egito e não pegar para os servos de Deus, é isso que acontece com aqueles que servem ao Senhor. Então, por que Jeremias padecia aqui, irmãos? Por que Jeremias chorava aqui, dizendo, olha, está difícil, está nos perseguindo, está nos massacrando, estamos sofrendo? Porque o profeta Jeremias, a Bíblia diz, ele pregava e o povo não ouvia a voz do Senhor. Ele anunciava a palavra de Deus e o povo não dava crédito. Queridos, a igreja que vai permanecer até o fim é a igreja que dá ouvido à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito Santo diz às igrejas. Então vamos dar ouvido mais do que o Senhor tem falado nos últimos dias. Não vamos ouvir qualquer ensinamento, não vamos ouvir qualquer teologia demoníaca, mas teologia do coração de Deus. O que Deus tem para a geração, para a igreja atual, para os brasileiros também, que foram enxertados na videira verdadeira, é o melhor. Muitas das vezes nós pagamos grande preço de desobediência. Pagamos grandes temores por não estar ligados em Deus. Talvez poderíamos sim enganar os pastores, enganar os obreiros, enganar os membros do corpo de Cristo, mas o que Deus quer para nós é se nós sermos obedientes, se nós ouvirmos a voz de Deus e permanecer ao teu fim, a Bíblia diz, será salvo. Não só salvo para o reino, salvo também de muitas coisas que ainda vão acontecer nessa terra. Não é momento de você brincar, não é momento de você ficar disperso. Jesus nos informou, olha, os sinais vão intensificar. O princípio das dores vai virar dores de verdade. O começo da tribulação pode virar uma grande tribulação. Desperta, irmãos. Desperta. Se preciso for, padeça como o profeta Jeremias em questão de chorar mesmo, de buscar mesmo, de priorizar o evangelho mesmo. E muitas das vezes você vai ficar triste com o que você está vendo no mundo hoje, nas redes sociais hoje. Mas Deus sustentou o profeta Jeremias. Deus sustentou o profeta Oséias. Deus sustentou os profetas mais duros considerados da Bíblia Sagrada. E Deus vai sustentar você também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor.